Olá, começa agora mais uma edição do Cheque Mate. Um programa desafiador e contundente que traz como tema de hoje os bastidores da política brasileira. Como convidado, temos Carlos Maianelli, presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, que atua em campanhas eleitorais há mais de 30 anos. Também é jornalista, publicitário, radialista, mestre em comunicação social e leciona comunicação política e marketing eleitoral na Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Maianelli, seja bem-vindo ao Cheque Mate. Obrigado. Qual a finalidade do marketing político? O marketing político, ele nasceu para substituir os antigos coronéis. Se você fizer uma retrospectiva histórica do que foram as campanhas eleitorais na década de 30, até perto da década de 50, depois da ditadura Vargas, você vai perceber que o voto era emanado pelos grandes coronéis, pelo poder econômico. Quando a população e a própria democracia começa a mostrar o seu andar, ou seja, começa a evoluir, nós temos então uma apresentação de uma nova ferramenta democrática para levar ao conhecimento dos eleitores o que o candidato tinha que expor. Não mais os coronéis mandando as pessoas votarem, mas sim uma arma democrática chamada marketing eleitoral, que leva até os seus eleitores a comunicação do candidato. Hoje, o marketing político ele é capaz de direcionar a opinião pública ou de massa? Não. Quem pensa assim, pensa completamente errado. O marketing político, ele leva uma comunicação mais limpa, mais consistente, uma comunicação mais inteligível ao eleitor, para que ele possa comparar entre os vários candidatos quem, na sua opinião, é o melhor. Maianelli, marqueteiro ou marketólogo? Por quê? Marqueteiro ou marketólogo? Você é jornalista ou jornaleiro? Jornalista. Ah, você é jornalista. Então, quem estuda marketing é marketólogo. O final eiro, ele é um final bastante depreciativo no Brasil. E tem uma história. O professor Cid Pacheco, da Federal do Rio de Janeiro, nos contava isso e nos obrigava a nunca aceitar ser chamados de marqueteiro. Quando os portugueses fizeram a colonização brasileira, eles colocaram, abriram as prisões e todos degradados, assassinos, enfim, a ralé de Portugal veio para colonizar o Brasil. E se nós lembrarmos, nós tínhamos outras colônias portuguesas. Por exemplo, em Angola, quem nascia em Angola era angolano. Quem nasce em Moçambique é moçambicano. Quem nasce no Brasil seria brasiliano, mas foi brasileiro, porque era aquela sub-raça que foi para lá para poder colonizar aquela terra recém-descoberta por Cabral. Então você tem um final eiro altamente depreciativo. Se você chegar para um design de joias e chamar ele de joalheiro, ele lhe bate. Ele é um design de joias. Se você chegar para um jornalista e chamar ele de jornaleiro, ele lhe bate. Ele é um jornalista, não é um jornaleiro. Se você chegar para um marketólogo e chamar de marqueteiro, ele te bate. Ele é um marketólogo, não um marqueteiro. Perfeito. E qual a campanha política mais difícil que você já fez e por quê? Olha, a que eu participei foi de Tancredo Neves. Foi a campanha mais difícil porque era uma campanha completamente indireta, né? Você tinha que convencer o colégio eleitoral a votar em Tancredo. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho para que a população fizesse pressão no colégio eleitoral, para que o colégio eleitoral, então, fizesse pressão para que esse colégio eleitoral votasse em Tancredo. Então, era um triângulo. Você trabalhava a comunicação da população, a população fazia uma pressão em cima do colégio eleitoral para que o colégio eleitoral votasse em Tancredo. E a pressão foi tão grande que vários deputados que faziam parte do colégio eleitoral nos procuraram e falaram o seguinte: se eu não votar em Tancredo, a minha mulher me abandona e meus filhos me renegam. Então, realmente funcionou, mas foi a campanha mais difícil que existiu até hoje. E você faz campanhas desde antes da ditadura. Qual a diferença desse período para agora? Foi justamente o avanço tecnológico. Se você pegar a primeira campanha eleitoral no Brasil, foi feita em 1954 com técnicas de marketing eleitoral. O João Macedo, que era dono de uma agência, foi chamado pelo Magalhães Pinto, que era o dono do Banco Nacional, para que ajudasse o Celso Azevedo em Belo Horizonte. E o Cid Pacheco, que eu citei agora há pouco, foi estagiário dessa eleição, estamos falando em 1954. A partir daí,
as técnicas começam a ser aplicadas, técnicas consagradas de marketing eleitoral aqui no Brasil também. Então, com o avanço tecnológico, você tem também a adaptação das técnicas aos avanços. Década de 20, você tem a entrada do rádio. O rádio só vem a ser usado em campanhas eleitorais em 29, embora ele seja de 23, mas muito incipiente. Tá? Júlio Prestes usou muito mais o rádio do que Getúlio na época da campanha. Getúlio, com o golpe, usa muito o rádio para fortalecer o golpe, para firmar o estado do golpe. 45, com o retorno da democracia, novamente nós temos um uso muito incipiente por Dutra e pelo brigadeiro Eduardo Gomes, muito pouco o uso do rádio. Aí em 50, sim, 1950, Getúlio Vargas faz uma campanha excelente de rádio, usando todos os argumentos e todos os veículos de comunicação que ele podia usar. E entre eles o rádio, aonde ficou na cabeça de quem viveu a época o jingle, que era o jingle, um dos jingles mais famosos até hoje, que é o bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Isso foi a campanha de 50. 55, Juscelino usou o rádio bastante para a campanha eleitoral. Chegamos em 60, o rádio estava no ápice do seu uso e da sua popularidade. Entra a televisão. A televisão, quem primeiro faz uso da televisão é Jânio Quadros, em 1960, na campanha de 60 para presidente da República. Eu, inclusive, tenho esse primeiro comercial de 30 segundos que foi filmado. Eu achei no meio de vários comerciais antigos, achei o do Jânio Quadros lá em 60. Aí você tem a televisão. Interrompe novamente uma ditadura militar, volta em 86, em 84, com o Tancredo Neves. Passamos os grandes comícios, não uma campanha eleitoral, mas os comícios. A campanha volta para a televisão no Collor, com todos os efeitos, tudo de tecnológico que a televisão existia na década em 1990, foi usado na campanha de Collor, de Covas, enfim, dos 11 candidatos. Eram 11 candidatos. E aí nós entramos, então, na era da internet, que estamos vivenciando agora. Vai ser a primeira campanha, foi a primeira campanha, essa que nós passamos agora, de uso pleno da internet no Brasil. Certo. Eu fui chamado no Congresso Nacional justamente para falar do uso da internet em campanhas eleitorais antes de ser liberada. E mostrei a eles o seguinte: nos Estados Unidos, a internet ela tem uma lei liberalizante. E aqui no Brasil era proibido qualquer uso da internet. E a internet é um dos poucos veículos interativos. Você tem como veículo interativo o telefone e a internet. Se a internet não pudesse ser usada para que o eleitor pudesse chegar até o candidato, você não teria um outro veículo para isso, a não ser o telefone, que não daria para fazer o uso de campanha. Quero aproveitar essa sua resposta. A internet ela é capaz de ajudar a financiar uma campanha política? Com certeza, a financiar. A internet ainda não dá para ser usada para ganhar voto, porque o voto, a realidade do voto, ele é emocional, ele não é racional. E a internet é uma ferramenta racional. Então você discute na internet, mas ganhar o voto tem que ser num veículo mais emocional, no caso a televisão. Moianelli, com toda a sua experiência, você já passou por alguma situação inusitada? Eu passei por várias, mas eu tenho o meu mestre Gaudêncio Torquato, que conta uma história muito boa e eu acho que ela reflete bem essa questão do inusitado. Campanha de Freitas Neto, no Piauí, último discurso, último comício. Ainda se podia ter artistas naquela época. Elba Ramalho foi chamada para fazer o último show. Chovia que Deus mandava, aquela chuva acabou dando um trovão e queimando toda a aparelhagem de som. Elba não conseguia entrar, a chuva caindo realmente muito. Aí, por muito convencimento, convenceram Elba a fazer só com violão, cantar algumas músicas. Ela começa a cantar a primeira música, de repente ela para, dá um berro no meio da multidão e fala que não canta mais ali, que era um despropósito que estavam fazendo, tal, todo mundo apavorado para saber o que estava acontecendo. Ela olha e fala: enquanto vocês continuarem dando cachaça para esse jegue, eu não canto mais. Então, e aí, com tudo isso, ela parou, não cantou, o show foi um fracasso e Freitas Neto perde a eleição também. Certo. E há mais diferenças ou semelhanças entre os eleitores das diversas regiões do Brasil? Bastante semelhança, muita semelhança. Nós temos que lembrar que nós vivemos uma aldeia global. Hoje, a televisão atinge os mais longínquos rincões desse país. E todo mundo recebe a mesma informação. Todo mundo vê o Jornal Nacional todo dia às 8 horas, todo mundo vê a mesma novela. Enfim, todo mundo vê as notícias e ouve as notícias em todo o Brasil, do mesmo jeito, da mesma forma.
Então, há uma certa homogeneidade hoje nessa comunicação. E isso faz com que a população, pelo grau de informação que tem, já seja mais homogênea por esse grau de informação. Agora, a população é igual no mundo inteiro. Eu faço campanhas na África, eu faço campanha em 8 países africanos, faço campanha nos Estados Unidos, faço campanha na América Latina, acompanho e dou aula na Europa. E posso lhe dizer com toda clareza, povo que vota, o povo eleitor, é igual no mundo inteiro. Mas o modo como essas campanhas se dão, tanto lá fora quanto aqui, há grandes diferenças no mecanismo? Não, cada uma com a sua peculiaridade e o seu crescimento democrático. Eu dei uma entrevista agora há pouco, numa emissora de televisão, dizendo o seguinte: a justiça eleitoral no Brasil é uma das mais avançadas no mundo. E eu conheço todas. Vou lhe dar só um exemplo. Em 2 países africanos, a eleição presidencial só acontece quando o presidente autoriza. A última aconteceu em 98. Até hoje não aconteceu mais, porque ele nunca mais autorizou ter campanha, ter eleição. Então, a Constituição, nesses países, ela deixa na mão do presidente o poder de dizer quando vai ter eleição. E só tem eleição quando ele está bem, para que ele volte a ganhar. O marketing político é capaz de mudar a vontade do eleitor? Não. A vontade do eleitor é soberana. Ele pode influenciar o raciocínio para desaguar no voto. O voto, ele é feito por vários fatores. Não existe um fator só, o voto. Foi isso que deu o voto, foi isso o responsável pelo voto. Não. É uma somatória de fatores que desaguam na resolução de quem votar e de quem não votar. São esses fatores que são trabalhados durante a campanha eleitoral. Existe algum veículo de comunicação que tem um grau de eficiência maior para atingir o objetivo, para alcançar o público? A televisão, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ainda por algum tempo, por algumas campanhas, a televisão será a ponta do iceberg de uma campanha eleitoral. Ou seja, o que aparece embaixo, a figura do iceberg numa campanha, ela esclarece muito. A televisão é aquela ponta que está acima do nível do mar, tá? Acima da água. Embaixo tem um bloco de gelo tão grande, ou seja, tanta coisa acontecendo embaixo, mas o que aparece realmente é só aquela ponta que é a televisão. Vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o Cheque Mate, que hoje conversa com o consultor político Carlos Magnanelli.